Existe uma antiga crença sobre uma planta muito comum dentro das casas brasileiras. Uma planta pequena, delicada e aparentemente inofensiva, a avenca. Dizem que ela pode proteger uma casa contra o mal olhado e a inveja. Mas existe uma superstição ainda mais curiosa. Se uma avenca saudável começar a murchar de repente, algumas pessoas acreditam que ela absorveu uma energia negativa. E existe até uma velha crença, segundo a qual uma avenca murchando poderia indicar uma traição dentro do casal. Claro, isso pertence ao mundo das crenças populares. Não existe evidência científica de que uma avenca consiga detectar inveja, mal olhado ou descobrir uma infidelidade. Mas existe uma coincidência interessante. A avenca realmente pode mudar de aparência muito rapidamente quando alguma coisa não está bem. Suas frondes são extremamente delicadas. E muitas espécies de adiantum dependem de ambientes úmidos, sombreados e com disponibilidade constante de água. Uma alteração no ambiente pode transformar uma planta aparentemente perfeita em uma avenca completamente murcha. E talvez isso tenha ajudado a alimentar algumas das histórias construídas ao redor dela. Mas existe um segredo ainda maior. Porque se virarmos uma de suas pequenas folhas, encontraremos estruturas escondidas em suas bordas. A avenca não produz flores, não produz frutos e não produz sementes. Mesmo assim, ela consegue criar uma nova geração. E para entender como isso é possível, precisamos descobrir primeiro que a avenca não é uma planta comum. Olhe para uma avenca por alguns segundos. Folhas verdes, hastes finas e escuras. Uma aparência tão delicada que parece uma pequena planta ornamental comum. Mas a avenca pertence a um grupo muito diferente. Ela é uma samambaia. E isso significa que existe algo que nunca veremos nascer nela. Uma flor. A avenca não precisa produzir pétalas coloridas para atrair polinizadores. Também não produz frutos, nem sementes. Sua linhagem utiliza uma estratégia de reprodução muito mais antiga. Observe suas pequenas folhas, chamadas de pínulas. Elas ficam presas a hastes finas, brilhantes e muito escuras. Uma das características mais marcantes de Adiantum capillus veneris. Mas agora, vamos virar uma delas. No verso, e principalmente nas margens de algumas pínulas, aparecem pequenas estruturas escuras. À primeira vista parecem manchas, talvez sujeira, talvez até uma doença, mas não são. São os soros. E dentro deles existem estruturas microscópicas chamadas esporângios. É ali que a avenca produz algo extraordinariamente pequeno: esporos. Cada um deles pode iniciar uma nova etapa da vida da planta. Mas antes de descobrir o que acontece quando um esporo abandona a folha, precisamos entender outra coisa. Por que uma avenca tão bonita dentro de casa pode começar a secar tão rapidamente? Porque é justamente aí que a antiga superstição começa a encontrar uma explicação muito mais real. Imagine uma avenca bonita pela manhã. Folhas verdes, hastes firmes, aparentemente saudável. E algumas horas depois, suas frondes começam a cair. É justamente esse comportamento que pode fazer a antiga história da energia negativa parecer ainda mais misteriosa. Mas existe uma explicação biológica. Na natureza, Adiantum capillus veneris costuma crescer em lugares muito específicos: paredes úmidas, margens de riachos, rochas constantemente molhadas e ambientes protegidos do sol intenso. Sua vida está intimamente ligada à disponibilidade de água. Quando o solo começa a secar, a planta entra em estresse hídrico. Ela perde água através das folhas e suas células começam a perder a pressão interna
que ajuda a manter os tecidos firmes. O resultado aparece diante dos nossos olhos. As frondes começam a murchar. Estudos com Adiantum capillus veneris mostram que condições de seca reduzem seu crescimento e alteram características de suas folhas. Mas existe outro extremo. Manter as raízes constantemente encharcadas também não é a solução. A avenca prefere um substrato úmido, mas com boa drenagem. Por isso, dentro de uma casa, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença. Menos água, ar mais seco, sol intenso, uma mudança de lugar. E aquela avenca que parecia perfeita começa a desaparecer. Não porque sentiu inveja, mas porque seu corpo está respondendo ao ambiente. E existe uma característica ainda mais curiosa relacionada à água. O próprio nome Adiantum vem de uma palavra grega associada à ideia de não molhado, porque suas delicadas folhas possuem uma surpreendente capacidade de repelir água. Uma planta que depende profundamente da umidade, mas cujas folhas parecem não querer se molhar. E esse é apenas o começo das surpresas escondidas nelas. Porque quando viramos uma dessas folhas, encontramos dezenas de pequenas estruturas, esperando o momento certo para se abrir. Agora vamos virar uma folha da avenca. Nas bordas aparecem pequenas estruturas marrons. Parecem pontos, mas cada uma delas esconde dezenas de pequenas cápsulas. São os esporângios, agrupados nos soros. E dentro de cada esporângio estão sendo produzidos os esporos. Em Adiantum capillus veneris, esses esporos são microscópicos, medindo apenas algumas dezenas de micrômetros. Mas o mais impressionante acontece quando o esporângio amadurece. Ao redor dele existe uma fileira de células especializadas, chamada ânulo, conforme perde água. Esse pequeno mecanismo começa a acumular tensão, até que chega um momento em que a cápsula se abre e os esporos são liberados. De repente, partículas microscópicas que estavam presas à planta podem começar uma nova viagem. Mas aqui vem a surpresa. Um esporo de avenca não cresce diretamente e se transforma em outra avenca adulta. Primeiro, ele precisa criar algo completamente diferente. Uma estrutura tão pequena e estranha que a maioria das pessoas que possui uma avenca em casa provavelmente nunca viu. E algumas delas têm a forma de um pequeno coração. Uma avenca parece completamente imóvel, mas escondido sob suas folhas, existe um mecanismo capaz de realizar um movimento extremamente rápido. Quando o esporângio amadurece, o ânulo começa a perder água, suas células se contraem e a tensão aumenta cada vez mais, até que o equilíbrio se rompe. O esporângio se abre e o ânulo realiza um movimento brusco, ajudando a lançar e espalhar os esporos para longe da folha. Esse mecanismo de liberação explosiva já foi descrito diretamente em Adiantum. Agora imagine o tamanho disso. Tudo acontece em uma estrutura tão pequena que normalmente precisaríamos de ampliação para observar os detalhes. Depois do lançamento, o vento pode transportar os esporos. Alguns cairão em lugares secos e nunca irão adiante. Mas se um deles alcançar uma superfície adequada, úmida e protegida, algo começa a acontecer. O esporo absorve água, sua parede se rompe e uma pequena célula verde começa a crescer. Mas aquilo que está nascendo ainda não é uma nova avenca. Primeiro surge um filamento. Depois ele se expande. Suas células continuam se dividindo, até formar uma estrutura verde, fina e quase invisível entre a vegetação. O desenvolvimento de A. capillus veneris passa justamente por esses estágios, até formar um prótalo cordiforme. Uma estrutura que parece uma pequena folha em forma de coração,
E ela representa uma fase completamente diferente da vida da avenca. Tão diferente que poderíamos colocá-la ao lado da planta adulta e dificilmente imaginaríamos que as duas pertencem ao mesmo organismo. Porque agora vamos conhecer a segunda avenca. Aquilo que nasceu do esporo parece uma pequena folha verde em forma de coração. Mas não é uma folha. E também não é a avenca adulta que conhecemos. Seu nome é gametófito, também chamado de prótalo. E ele representa uma geração completamente diferente da vida da planta. É pequeno, fino, delicado e pode passar completamente despercebido sobre uma superfície úmida. Mas é justamente ali que acontece uma das etapas mais importantes de toda a história. No prótalo surgem estruturas reprodutivas microscópicas, os anterídeos, que produzem os gametas masculinos, e os arquegônios, onde se encontra o gameta feminino. E agora aparece algo extraordinário. Para que uma nova avenca possa nascer, esses dois precisam se encontrar. Mas não existe abelha, não existe borboleta, não existe pólen viajando pelo ar. A avenca utiliza uma estratégia muito mais antiga. Ela depende da água. Quando existe umidade suficiente, os gametas masculinos conseguem se deslocar através de uma fina película de água até alcançar o arquegônio. É por isso que a relação entre as samambaias e ambientes úmidos vai muito além de simplesmente evitar que suas folhas sequem. A água também participa diretamente de sua reprodução. E quando finalmente acontece a fecundação, algo começa a crescer sobre aquele pequeno coração verde. Primeiro, quase imperceptível. Depois aparecem as primeiras estruturas da nova planta. E lentamente nasce a avenca que nós reconhecemos. Mas isso significa algo surpreendente. Aquela avenca dentro de casa já viveu duas formas completamente diferentes antes de chegar ao seu vaso. Agora podemos entender por que a água é tão importante para a avenca. Não apenas para manter suas folhas verdes, mas para completar seu próprio ciclo de vida. Sobre aquele pequeno gametófito, em forma de coração, existem os anterídeos e os arquegônios. Quando existe umidade suficiente, uma fina película de água cobre sua superfície. Os anterídeos se abrem e deles saem células reprodutivas masculinas capazes de se movimentar. Elas possuem estruturas semelhantes a pequenos flagelos e literalmente nadam através da água, procurando alcançar o arquegônio. É uma viagem microscópica. Sem água, esse encontro se torna muito mais difícil. Mas quando uma dessas células finalmente alcança o óvulo, acontece a fecundação. Forma-se um zigoto, depois um embrião. E sobre aquele minúsculo coração verde começa a nascer algo completamente diferente. A primeira folha, a primeira raiz, e pouco a pouco surge um jovem esporófito, a futura avenca. Com o tempo, o gametófito desaparece, enquanto a nova planta cresce e se torna independente. E um dia, essa avenca produzirá seus próprios soros, novos esporos, novos gametófitos, e todo o ciclo começará novamente. Uma planta que não produz flores, não produz frutos, não produz sementes, mas encontrou uma maneira extraordinária de continuar existindo. E agora que sabemos como nasce uma avenca, podemos voltar para onde começamos, para dentro das casas brasileiras. Depois dessa viagem microscópica, podemos voltar para uma cena muito mais familiar. Uma avenca dentro de casa, em um vaso, perto de uma janela, ou protegida do sol em uma varanda. No Brasil, diferentes espécies do gênero Adiantum são conhecidas popularmente como avencas, e algumas são cultivadas justamente por sua aparência ornamental. Mas, dentro das casas, a avenca ganhou algo que não existe em seus esporos, nem em suas células.
significado. Na cultura popular brasileira, existem crenças que associam essa planta à proteção contra o mal olhado e à harmonia dentro de casa. E sua extraordinária sensibilidade ajudou a construir uma fama ainda mais curiosa. Uma avenca bonita pode parecer saudável e algum tempo depois começar a murchar. Para a biologia, devemos procurar mudanças na água, umidade, luz ou outras condições ambientais. Mas para antigas crenças populares, a explicação podia ser completamente diferente. A planta teria recebido aquilo que deveria atingir as pessoas da casa: inveja, mal olhado ou alguma energia negativa. Essa associação entre plantas que murcham rapidamente e o mal olhado aparece no próprio folclore brasileiro. E com a avenca, a história foi ainda mais longe, porque existe uma superstição capaz de transformar uma simples folha murcha em um aviso sobre algo acontecendo entre duas pessoas, uma possível traição. E é justamente essa estranha crença que vamos investigar agora. Existe uma das crenças mais curiosas associadas à avenca. Segundo a tradição popular, se uma avenca começa a murchar dentro de casa, ela pode estar avisando que existe traição entre o casal. Essa superstição ainda circula no Brasil e já foi apresentada como parte das lendas populares ligadas à planta. Mas será que uma planta poderia realmente descobrir uma infidelidade? Não existe evidência científica disso. O que a avenca consegue detectar são mudanças no ambiente. Menos água, ar mais seco, alterações na luminosidade, calor, ou condições diferentes daquelas às quais estava acostumada. E a Adiantum capillus veneris é particularmente sensível à falta de água. Experimentos mostram que o estresse por seca reduz significativamente seu crescimento e altera suas folhas. Por isso, existe uma explicação interessante para a origem de tantas histórias. Imagine uma avenca dentro de casa. Durante dias, ela está perfeita. Então alguém esquece uma rega. O clima fica mais seco, ou o vaso muda de lugar. Pouco depois, a planta murcha. Sem conhecer sua fisiologia, era fácil procurar outra explicação. Mal olhado, inveja, uma visita indesejada, ou até uma traição. A ciência explica por que a planta pode murchar. A superstição conta outra coisa: como os seres humanos tentaram interpretar esse comportamento. E talvez seja justamente essa mistura entre uma planta extremamente sensível e nossa necessidade de encontrar significado nas coisas que transformou a avenca em muito mais do que uma simples samambaia. Porque agora só falta responder uma última pergunta: por que continuamos contando essas histórias até hoje? No começo desta história, encontramos uma pequena avenca dentro de uma casa e uma antiga crença: se ela murchasse de repente, poderia existir inveja, mal olhado ou até uma traição. Agora sabemos que a ciência conta outra história. A avenca é uma planta extremamente sensível às condições ao seu redor. Água, umidade, luz, temperatura. Pequenas mudanças podem ser suficientes para transformar rapidamente sua aparência. Mas durante nossa viagem, descobrimos algo ainda mais extraordinário do que qualquer superstição. Viramos suas folhas e encontramos os soros. Entramos dentro deles e descobrimos milhares de esporos. Seguimos um desses esporos até encontrar uma segunda forma de vida, um pequeno coração verde, o gametófito, e vimos células microscópicas literalmente dependerem da água para que uma nova geração pudesse começar. Tudo isso acontece sem uma única flor, sem um único fruto e sem uma única semente. Talvez a avenca nunca tenha sido capaz de sentir inveja. Talvez nunca tenha descoberto uma traição. Mas ela realmente consegue fazer algo extraordinário:
transformar água, células e esporos em uma nova geração. E talvez essa seja a parte mais bonita desta história. Às vezes, não precisamos que uma lenda seja verdadeira para descobrir que a realidade pode ser ainda mais surpreendente. Porque aquela pequena avenca no canto de uma casa não está apenas decorando o ambiente. Ela carrega uma história evolutiva muito mais antiga do que as próprias flores e continua repetindo essa história, folha após folha, esporo após esporo, geração após geração.